Olá, nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre Chaves a Cura e o nazismo. Alguns fatos que nós conseguimos perceber. Então, vou narrar um fato para vocês, uma pessoa bem próxima a mim. A mãe estava grávida e acabou perdendo um filho, teve um aborto. Depois, engravidou de novo, teve outro aborto. Todas as crianças nasceram com a cabeça aberta, o cérebro totalmente aberto. Aí, na terceira gravidez, essa mãe ela ia até o astral, consciente, e sempre via um hospital. E via uma criança lá. E uma enfermeira dizia para ela que ia fazer cirurgia na cabeça dessa pessoa. E aí então, ela acordava, vivia normal, né, no seu dia a dia aqui na Terra, e passava 2 meses, sonhava novamente com o mesmo hospital e viu a criança com a faixa na cabeça, totalmente a cabeça enfaixada. Daí passou mais um tempo, passou um mês, né? E aí viu a criança lá em cima do berço, sem a faixa na cabeça, tudo normal. Quando essa criança estava com 7 meses, aqui na Terra ela nasceu, né? Não, dessa vez a mãe não teve um aborto. Viu exatamente a mesma criança que ela viu lá no sonho ou no astral, né? Vamos assim dizer, exatamente da mesma forma igual ela viu. Essa criança cresceu e quando ela tinha uns 7, 6 anos, 8 anos de idade, ela vivia falando que era doida para ir para a Alemanha, que a Alemanha é um país maravilhoso, uma cultura maravilhosa e que queria ser engenheiro. Queria ser engenheiro na Alemanha. Essa pessoa tentou, até se matriculou num curso de engenharia, porém ela não conseguiu concluir, porque toda vez que ela começava a fazer cálculo, fazia cálculo, bloqueava a mente dela. Bloqueava, simplesmente bloqueava o raciocínio dela. E ela ficava irritada, porque ela disse que tinha capacidade para poder fazer aquilo, mas não conseguia. E aí essa pessoa acabou indo para outra área, estudando outras coisas no decorrer da sua vida. Quando essa criança nasceu, essa mãe pegou ela, foi num centro espírita, e teve um médium que simplesmente olhou para a criança e falou: olha, essa criança não queria nascer na Terra. De jeito nenhum, não queria nascer na Terra. Na vida passada dela, viveu lá na época da Alemanha, na época do nazismo. Utilizou muito mal a inteligência dela e veio simplesmente com a inteligência bloqueada. Porque se vier com a inteligência daquela época, não vai fazer coisa boa na atual vida. Então, até tantos anos, vai ter algumas dificuldades. Então, por que eu estou te contando essa história? Esse é um fato real que aconteceu. Inclusive, essa pessoa, se você olhar a cabeça dela, parece que realmente tem uma coisa cirúrgica aqui, ó. Aqui é menor do que o outro lado aqui. Então, foi uma pessoa que viveu nessa época, que utilizou mal a inteligência. E é uma pessoa que, durante toda a infância dela, essa mãe teve que fazer muitos trabalhos de desobsessão. Porque haviam muitos espíritos daquela época da Alemanha perseguindo ele, procurando ele. Então, é um fato bem comum. É uma pessoa próxima, tá? Não sou eu, não é da minha área, mas é uma pessoa bem próxima a mim. Não vou falar aqui por questão mesmo de ética, tá? Um outro ponto muito interessante. Fomos fazer um tratamento numa pessoa e de repente nós verificamos um homem, um soldado, todo com aquela roupa da Alemanha, andava de um lado para o outro,
Eu virei para essa pessoa e falei assim, viu, você gosta da Alemanha? Essa pessoa parou, olhou pra minha cara e falou, olha, Edgar, o meu sonho é ir para a Alemanha, lá para Auschwitz. Eu não sei, acho que eu já vivi lá naquele lugar. Aí eu perguntei pra ela, você gosta de filme de guerra? Já assisti, aí ela respondeu, já assisti todos os filmes de guerra. Já assisti todos. Já joguei todos os jogos de guerra. Eu adoro essa parte. E eu falei, você viveu lá realmente, né? Então tem pessoas que você vai conversar. Hoje mesmo eu fiz um entendimento ligado nessa parte. Também a gente constatou personalidade nessa época. Então tem muita gente da Alemanha aqui. Já encontrei várias pessoas que viveram naquela época. Homens, mulheres. Tem uma personalidade que nós vamos tratar de uma amiga muito próxima a mim também, que ela era enfermeira. Na vida atual também ela é enfermeira. Quando nós fomos fazer o atendimento dela, simplesmente caiu uma bomba, explodiu e ela morreu ali, né? E eu não sabia que ela tinha um problema no ouvido, que ela, às vezes ela tinha um pouco de surdez. Eu perguntei, né, pra ela falou que realmente tem um problema no ouvido. Então são coisas que ela carrega do passado. Então, tem muitas pessoas nessa área. Esse segundo caso dessa pessoa, nós percebemos que dentro dos arquivos acásticos dela, no passado dela, ela foi uma pessoa muito desenfreada na parte sexual, da bebida, da promiscuidade. E ela acabou nascendo ali naquele período da Alemanha para poder acertar esses detalhes. E até hoje ela traz ainda os traços daquela época, mas de uma maneira positiva, porque corrigiu muito a parte de doutrina dela, ela mudou bastante nesse sentido aí. Então foi bom, foi positivo. Teve muitas pessoas que tiveram que realmente passar por esse processo, tá bom? Infelizmente teve algumas pessoas que acabaram enlouquecendo, se perdendo durante essa época aí, tá bom? Então eu gostaria de ter compartilhado aí com você um pouco desse processo. Talvez você possa estar se perguntando assim, Edgar, você teve na época da Alemanha? Olha, uma vez uma entidade falou que eu estava lá naquela época. Eu não aceitei muito aquilo que me foi falado. E ela até descreveu para mim como é que foi a minha morte, né? Disse que eu me arrependi lá e tentei cair fora e acabaram me matando naquela época. E recentemente tive a oportunidade de voltar nessa época e realmente eu estive lá, nesse período lá. Várias pessoas que hoje estão próximas a mim também estiveram lá naquela época e muitas estão se reconciliando na parte kármica. A coisa que eu posso te dizer diante de tudo isso é que a misericórdia divina ela é tão maravilhosa, mas ela é tão incrível. Eu não tenho a concepção de Jesus igual a concepção de igreja, de religião. Para mim, eu não tenho essa concepção. Minha concepção é um pouco diferente, mas eu acredito que ele já tive algumas experiências que eu posso narrar futuramente com essa grande consciência, que ele vamos chamar assim, o governador do mundo. Ele é tão misericordioso, que todas aquelas almas que se arrependeram lá no último minuto do segundo tempo do jogo, de tudo que aconteceu ali, tentaram se reconciliar, tiveram uma nova oportunidade, de tão misericordioso que ele é, gente. É tanto amor, quando você entra em contato com a energia dele, que você começa a chorar. Você chora, é inevitável. Ninguém aguenta choro perto dele. A energia dele é uma energia maravilhosa. Então, com a gente conta um pouco das experiências relacionadas a ele, tá bom? Mas tem muita gente aí voltando nessa parte e nós temos muito trabalho pela frente, temos muita coisa para fazer, graças a Deus. Muito obrigado e até mais.